Saudações a todos os colegas professores, saudações futuros professores que nos acompanham neste momento. Na interação passada, falamos sobre métodos de ensino. Fizemos uma revisão, não é? Foi uma revisão sobre métodos de ensino. Porém, usamos o link de elaboração conjunta para podermos fazer a marcação de presenças. Então, quais são os métodos de ensino que já aprendemos? Pode responder ali em casa quais são os métodos de ensino por si estudados. Certo, os métodos de ensino que estudamos são método expositivo, método de elaboração conjunta e método de trabalho independente, onde vimos vantagens e desvantagens do uso de cada tipo de método. Também falamos de condições de aplicação de cada tipo de método e em que consiste cada tipo de método. Muito bem, nós hoje, como podem ver aqui na tela, vamos falar sobre métodos participativos ou interativos. Vamos poder alistar os métodos participativos e cooperativos e vamos poder perceber em que consistem esses métodos participativos e cooperativos. Então, os tipos de métodos participativos e cooperativos que vamos poder aprender são círculo duplo, PPA, que significa pensar, partilhar e apresentar, método de mercado, mesa redonda, grupo de peritos, mapa de conceitos, diagrama de Venn, torneio de equipas e cadeia de falar. Nós vamos poder desenvolver e descrever cada tipo de método na próxima interação. Mas é importante salientar que nós estamos a aprender estes métodos para podermos aplicar na sala de aulas. Não é só para resolvermos exercício e tomarmos nota nos nossos cadernos, não. É mesmo para podermos aplicar na sala de aulas. Porém, neste tempo de pandemia em que nos encontramos, nós não podemos aplicar alguns métodos, porque são métodos que possibilitam contato físico ou então aproximação física. Então, é por isso que mesmo nós, formadores de psicopedagogia, estamos a aplicar o método expositivo e trabalho independente, porque são métodos que não permitem contato físico. Estão a ver, mesmo assim à distância, a nossa aula está a acontecer. Os exercícios estão a ser feitos pelos formandos lá em casa. Então, é para nós podermos saber que estes métodos existem e que os professores devem sim aplicar. Depois que tudo passar, depois que a pandemia passar e voltarmos a nossa forma normal de convivência, então poderemos aplicar todos os métodos de ensino. Mas, por enquanto, estamos a aplicar método expositivo e trabalho independente. Em que consistem os métodos participativos ou interativos? Primeiro temos que perceber que estes métodos são um pressuposto de base para o uso das técnicas de ensino participativo e consiste nos fundamentos da pedagogia moderna baseada no ensino ativo e centrado no aluno. De forma resumida, podemos dizer que os métodos participativos consistem na pedagogia moderna baseada no ensino centrado no aluno. O que queremos dizer quando falamos de ensino centrado no aluno? Estamos a querer dizer que o professor deve permitir que o aluno participe na construção do seu próprio conhecimento. Para isso, é importante que o professor não seja o único a falar durante a aula. É preciso permitir que o aluno também apresente as suas ideias, apresente o seu conhecimento sobre o tema que o professor traz na aula. Então, existem alguns elementos que o professor vai seguir para poder colocar em prática os métodos
participativos ou interativos. Um dos elementos fundamentais é a motivação e de seguida temos o envolvimento. Neste processo de motivação e envolvimento, os alunos devem ser envolvidos nos conceitos, habilidades, atividades a serem praticadas na sala de aulas. O professor deve envolver os alunos, permitir que o aluno apresente as experiências que ele já traz, os conhecimentos que ele já traz de casa, apresentar na turma. E então, dessa forma, o aluno vai se envolver na sala de aulas junto com o professor e com os seus colegas. E outro elemento que o professor deve se apoiar quando estamos a falar do uso de métodos participativos e cooperativos é a exploração, onde o professor vai permitir os alunos trabalhar de forma cooperativa. Quando falamos de o aluno trabalhar de forma cooperativa, estamos a dizer que o professor deve permitir que o aluno troque as suas ideias com seu colega. O aluno vai partilhar as suas ideias com seu colega. Então deve acontecer uma troca de ideias entre os alunos e de seguida poderem fazer uma apresentação para toda a turma, junto com o professor, poderem ouvir o que nós conversamos aqui quando estávamos a partilhar as nossas ideias. E então, com base nesta troca de ideia, com base nas ideias colhidas e apresentadas pelos alunos, o professor vai poder fazer uma explicação, onde nessa explicação o professor vai dar ênfase aos aspectos corretos que foram tratados pelos alunos e vai aplicar os termos científicos, porque nessa troca de ideias os alunos não vão usar termos científicos. Os alunos vão apresentar até ideias corretas, mas usando termos que não sejam cientificamente aceites. E então o professor vai partir para a consolidação, onde vai introduzir definições e vocabulários formais para conceitos e habilidades, assim como comportamentos. Estava a falar de termos científicos, que também nós podemos chamar de habilidades ou então termos formais. E então, vamos partir para a consolidação, onde o professor vai fazer uma consolidação da sua aula e depois parte para a avaliação, onde vai poder perceber se os objetivos da sua aula foram alcançados ou não. Perceberam em que consiste os métodos participativos ou interativos? Então, os métodos participativos e cooperativos consistem na aprendizagem centrada no aluno. E para que isto aconteça, é importante que o professor eleve a motivação, o envolvimento, a exploração, a explicação, a consolidação e... Muito bem, pode continuar a ler, aprofundar mais o conteúdo que acabamos de tratar hoje no Manual de Psicopedagogia, a partir da página 145 até a página 156. Gratos pela atenção dispensada, não se esqueça de clicar no sinal de gosto, marque a sua presença e apresente dúvidas aqui no espaço de comentários. Fique em casa e evite o coronavírus.